Olá, boa noite, Instagram. Vai lá, Instagram, avisa os Insta seguidores que estamos aqui para mais uma live com o nosso querido amigo e astrólogo Sérgio Seixas, meu amigo Ney, tudo bom? Saudade de você. Olha, Terra Rudá tá chegando, vamos esperar que o Sérgio mande. Chegue aí. Olá, pessoal. Enquanto o Sérgio não vem, tô esperando o contato dele. Aí, dando. Oi, pessoal. Sandra, Gotox, Mirna. Olá, Sérgio. Tudo Denise, bem? tudo ótimo. E você? Tudo bem. Quase derretendo aqui em Santa Catarina com tanta chuva, né? Tá demais, né? Bastante, bastante. O céu tem a Eu- ver com tudo isso? tem a ver. Continuamos aí com Júpiter em peixes, Netuno em peixes, tem a ver, tem a ver. Mas e você, tem a ver com tudo isso ou não? Quem sabe, né? A qualidade dos pensamentos aí ajudando, as atitudes ajudando a... Dizem que uma ação minha aqui, um pensamento meu interfere lá na borboleta lá na China. Então, com certeza, É isso mesmo, é isso a aí. gente também está por aí. E mesmo Então, inconscientemente, né? Então, o que querem os homens, meu amigo? Eu gostei do todinho. Poder, sexo, dinheiro, guerra e todinho. ou muito mais, né? Ou muito mais do que isso. Vamos ver aqui. Começamos já então? Sim, vamos começar. Estou curiosa com o que você tem para falar. E o pessoal que está chegando aí já são nossos conhecidos, tanto meus Insta seguidores, acredito que os seus também, né? Hã? Mas para quem está chegando agora, eu sou Denise Preimadur, sou terapeuta corporal com abordagem no Tantra, né? Então, trabalho com relacionamento e sexualidade, despertando novas habilidades para as pessoas, né? De sentir prazer e também em relação ao sexo, à sexualidade. Não ao sexo, à sexualidade. Que bom. E eu sou Sérgio Seixas, aqui do Rio de Janeiro. Faço parte do grupo Terra de Rudá, estou nessa caminhada aí desde a década de 80, com astrologia, medicina chinesa, a arte, uma pesquisa de uma verdadeira história da humanidade, enfim. E hoje estamos aqui para mais uma vez falarmos sobre o masculino. Na verdade, essa foi uma ideia da Denise a propósito do Novembro Azul, Sim, né? sim. Então vamos lá. Antes de tudo, chá Ah, comigo. opa, Vamos brindar aqui um chazinho, né? Porque o que é o Novembro Azul, né? É justamente para se ver, tem que lembrar as pessoas que têm que cuidar da sua saúde, e principalmente os homens que têm que fazer o exame de próstata devido aos casos de câncer na próstata. Então tem que fazer um mês especial para os homens lembrarem que eles precisam cuidar da sua saúde, principalmente fazer o exame da próstata, né, Sérgio? Que é um tabu tão grande. é isso aí. Falou e disse. Eu ia até começar por aí também. Quando a gente, na verdade, fala de saúde, né, a gente está falando de uma amplitude muito grande, que é a saúde física, emocional, intelectual, espiritual.
saúde sexual, saúde, né? A gente tem inúmeros corpos, então a gente vai falar um pouco disso. O título do nosso encontro é O que querem os homens? Poder, sexo, dinheiro, guerra, futebol ou todinho? E aí vem um subtítulo, uma visão do masculino que vai da busca da autoafirmação à rendição aos mistérios do espírito. Pois é, eu senti que esse título estava um pouco depreciativo do masculino, né? Porque parece que não tinha muita alternativa, só coisa ruim ou então o todinho. Mas não, tem coisas maravilhosas que a gente vai falar hoje também. Mas eu queria começar pela razão pela qual a Denise me convidou para fazer, que é essa coisa da saúde, né? E eu trouxe algumas perguntas aqui para a gente refletir antes de eu entrar propriamente no âmago da história, né? Por exemplo, Denise falou do câncer de próstata e eu digo assim, qual o seu histórico de afirmação sexual, né? A doença sempre aponta para algum nível de desvio nosso, algum nível de descuido nosso. Né? Quando a gente tem doenças ligadas à área, né, do câncer de mama, né, questões com útero, com ovário, questões com testículos, próstata, isso tudo se refere às nossas intenções, o nosso currículo em relação à experiência com esses órgãos, né? Então, quando eu pergunto qual o seu histórico de afirmação sexual, isso para os homens é muito, muito forte, né? A afirmação sexual, né? Quantos descasos foram feitos por conta dessa afirmação egóica do sexo, né? Aí eu avanço um pouco na disfunção erétil, né? De fato, para você, o que é potência na vida? Essa disfunção erétil fala de potência. Mas o que é a potência na própria vida? Essa é uma pergunta que normalmente as pessoas não fazem, porque os homens não fazem, porque parece que potência... Todas as lives que eu faço onde eu uso a palavra potência erótica da vida, potência erótica de Deus, potência de criação, né? Num primeiro momento dá a impressão que eu estou falando de algum tônico que nem Viagra, vamos dizer assim. Mas, na verdade, a palavra potência não é monopólio do órgão masculino, né? E fica a pergunta, o que significa potência de vida para você? Certamente essa resposta, ela de alguma forma pode comprometer a tua relação com o pênis, a tua relação com o próprio falo. Aí eu avanço, algumas doenças que são marcadas muito pelos homens, mas também algumas delas por todos nós, homens e mulheres, né? O câncer de pulmão, que num passado remoto, remoto não, mas que num passado já foi muito por causa do tabagismo. Hoje o tabagismo diminuiu consideravelmente por causa das campanhas feitas, mas ainda assim, né, o câncer de pulmão é um dos cânceres mais agressivos e mais verificáveis hoje em dia. Então a pergunta, o seu dia a dia tornou-se irrespirável, né? Essa é uma pergunta absolutamente importante, né? A qualidade do ar que eu respiro nas minhas relações de afeto, nas minhas relações emocionais, nas minhas relações familiares, profissionais, as minhas relações. Uma vez que pulmão, ar, oxigênio tem muito a ver com a nossa capacidade de a gente se relacionar. Na astrologia, por exemplo, o elemento ar é um elemento ligado às relações, como você se relaciona. Não raro, uma pessoa com déficit do elemento ar no mapa tem alguma dificuldade de relação, né? Então, quando a gente fala de um câncer, de um pulmão vulnerável, a gente pode perguntar se o seu dia a dia se tornou irrespirável e acaba que um órgão somatiza. Quando alguma coisa que a gente faz e repete, e a gente não se dá conta disso, a gente não consegue fazer uma leitura disso, né?
E aí o corpo, ele somatiza. Diga. E o pulmão também ele está ligado com a tristeza, né, Sérgio? Porque os poetas antigamente morriam de tuberculose, né? Também tem a ver com essa emoção? Tem tristeza, melancolia, a Melancolia. solidão, melancolia, solidão, tem a ver. A medicina chinesa fala muito disso, trabalha muito com isso. Sim. Então, essa qualidade de ar, você trabalha num lugar que você detesta, por exemplo, você tem uma relação que está muito ruim, você não consegue ter forças para se separar ou para transmutar, transformar, e aí o pulmão pode vir a ser um órgão vulnerável, né, de somatização. A gastrite também, que não é monopólio dos homens, mas a incidência no masculino é muito forte. Aí vem mais uma pergunta que eu faço: para que tanta ansiedade e que comida é essa? Né? Quer dizer, onde é que você vai com tanta pressa? Onde é que você vai com tanta pressa? Né? Para que tanta ansiedade e que comida é essa que você come? Né? Lembrando que comida é não só o alimento que entra pela boca, mas entra pelos Sim. olhos, pelo nariz, pelos ouvidos, pelos poros, pela Eu, inteligência, enfim. eu ia comentar, né? E a qualidade do teu fogo digestivo para digerir tudo que entra pelos teus órgãos dos sentidos também, né? Isso. Na medicina chinesa a gente chama de a caldeira digestiva, né? Que é o aquecedor médio, essa caldeira digestiva. Doenças hepáticas, tua frustração te castiga através dos humores e hábitos alimentares. O fígado é extremamente importante, até na medicina chinesa, a gente quando tenta trabalhar a depressão, a gente vai no fígado. O fígado é um órgão, para o chinês, que ali é uma espécie de um ateliê, onde se recria, ressignifica-se a vida, tem todo um potencial de recomeço, de reinício, é maravilhoso. Mas ele também, dependendo da qualidade, da quantidade de frustração que a gente tenha, se transforma em raiva, se transforma em ira, em ódio, né? Então, a tua frustração, essa palavra frustração é uma palavra muito forte para o fígado, né? Você pode ter um atleta, uma pessoa que se alimenta muito bem, mas se ele tiver um índice razoável de frustrações na vida, o fígado é um órgão de choque ali. Hipertensão, hipertensão, quer dizer, você está pronto para estourar, você está pronto para estourar. Quer dizer, a gente vai. Os homens têm muito disso também, as mulheres estão aprendendo direitinho com os homens. A esticar a corda, vai esticando a corda, vai suportando, tem que dar conta, a família é grande, os filhos estão crescendo, tem escola, blá, 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 tudo que a gente já sabe. E depois também tem até aquela coisa, se eu morrer porque trabalhei demais para a família, serei sempre um homem bem lembrado. Né? Isso não vale. Eu acho que, na verdade, o que os nossos familiares e amigos querem é que a gente tenha vida longa para poder aproveitar e curtir muito. Então, essa ideia de sacrifício, essa ideia de síndrome de Cristo, na verdade, é uma disfunção nossa. Né? O que a gente quer mesmo é ter saúde para poder viver bastante. O chinês também tem uma coisa interessante, estou citando muito a China hoje, o chinês tem uma coisa interessante que todas as práticas, não só de alimentação, mas de ervas e exercícios físicos, é na tentativa de prolongar ao máximo a vida, porque eles sabem que a relação com o mistério, com o sagrado, com essa coisa absurda, fantástica, essa graça que a gente não consegue nominar, aos 18 anos, aos 20 anos, aos 25, aos 30, aos 35, tem um nível de usufruto, mas aos 50, 70, 80, 90, 100, o usufruto é outro. O usufruto é outro. Então, se a pessoa consegue chegar saudável, numa idade bem avançada, 90, 100, 110, tem muito mais condições de usufruir aquilo para o qual a gente veio usufruir. Né? Tem todo um caminho de distrações que a gente pensa que a juventude é a melhor idade de todas, é a juventude. Os sábios orientais sabem que não é isso. Na verdade, o palato da juventude é um palato um pouco grosseiro. Você às vezes não sabe distinguir a qualidade de um vinho do outro, de um bom alimento do outro. Às vezes um fast food está super bem. E quando você vai amadurecendo, você vai vendo o mal que fez você ingerir determinadas coisas e você vai sofisticando, sofisticando. Por isso,
para os orientais, ter uma vida longa significa ter mais condições de viver o barato da existência, o grande barato que é a existência, o aspecto sublime da relação com Deus ou algo assim. Então, e aí, mais uma derradeira pergunta em relação às doenças cardiovasculares. Você de fato conheceu o amor ou tão somente o gostar? O órgão cardíaco, ele é um órgão para o Ocidente muito em voga, é um protagonista. Para o chinês é o rim, que inclusive abastece o coração e abastece todo o sistema, né? A grande mãe ou a grande avó é o rim. Mas para nós... O centro de vitalidade seria isso? Exatamente, inclusive a energia sexual, a longevidade, a força de vontade, a coragem, isso tudo está no rim. Mas nós, ocidentais, especialmente os latinos, o coração é mais importante, porque a paixão parece a coisa mais importante de todas, vamos dizer assim. E a gente paga um preço alto, porque os orientais, eu me refiro, quando eu falo orientais, eu não estou dizendo todos os orientais, né? Mas os orientais que ainda respiram das tradições milenares, eles buscam sempre um aspecto mais comedido. Um aspecto mais comedido que eu me refiro, um aspecto mais razoável, mais de equilíbrio, de harmonia. Para nós, por exemplo, às vezes equilíbrio e harmonia parece um traço extremamente conservador. A gente tem que ser mais radical, mais heavy metal, é a nossa adolescência crônica, né, no Ocidente, né, o Ocidente e o masculino tem uma relação muito forte com essa adolescência que não nos abandona, sabe, jovem para sempre, e o coração, ele acaba não aguentando os projetos que a gente faz para ele, quando na verdade o coração não precisa estar associado à paixão, ele pode estar associado ao amor. E a paixão não precisa estar associada à autodestruição. A paixão pode estar associada ao entusiasmo, que é a experiência da gente ter a experiência de Deus dentro da gente, o entusiasmo. Então, eu trouxe esse introito, uma vez que você me falou sobre o Novembro Azul, que tem essa questão, não só o protagonismo é o câncer de próstata, mas na verdade é como é que o masculino se trata, se cuida, essa coisa toda. Bem, mas agora que a gente não aprende a ter um estilo de vida saudável nas escolas, né, Sérgio? A gente só vai aprendendo. Quem vai aprender a ter um estilo de vida saudável é quem vai buscar, eu acredito, vai buscar o autoconhecimento, vai trabalhar a espiritualidade, né? Porque justamente a gente vai na paixão por tudo. É isso aí. E acaba se autodestruindo, né? Eu acho a paixão tudo de bom, tudo de bom. Eu só não acho usar a paixão contra a própria pessoa. Aí não. A paixão para a pessoa se auto-alienar, se auto-abandonar, se auto-esquecer, se auto-destruir, aí é bobagem. Aí a paixão vira uma espécie de revólver. Mas e quem sabe disso, meu amigo? Quem sabe Pois é. Agora, lembrando que, se por um lado poucas pessoas sabem, por outro lado, todos nós sabemos, porque a gente tem um self dentro da gente, quer dizer, um centro autorregulador que sabe das coisas. Lá no fundo a gente sabe das coisas, a questão é que são camadas e camadas até chegar no ego, que a gente não lembra, não faz contato, Exatamente. Bem, eu queria agora entrar num tema mais apaixonante, por falar em paixão, né, mais apaixonante. Eu trouxe assim o Homem Adormecido, que eu vou falar de 4 itens, né, e o Homem em Vias de Despertar, que eu também vou falar de 4 itens para a gente poder conversar e chamar aí as pessoas para entrarem na roda também. Ótimo. O Homem Adormecido, né? Esses 4 itens, eles são bastante familiares, mas a maneira como eu vou abordar pode ser que não seja tão familiar. O primeiro desse homem adormecido é quando ele não se dá conta
de que ele está na roda da sobrevivência, do dar conta do dia a dia, do dar conta do dia a dia, do dar conta do dia a dia. E ele pode levar uma existência inteira, assim. Ele pode levar uma existência inteira, assim. Né? Você chegar aos 70 anos, mesmo aposentado, a aposentadoria não é suficiente, você tem que dar conta, dar conta, dar conta, e aí esse passa a ser o protagonismo da existência, e claro que tem outros aspectos importantes que passam a ser penduricalhos. Por exemplo, você ter um prazer pessoal, você poder olhar para você perceber a tua relação com a tua esposa, né, ou com o teu marido, com calma, ter uma relação mais profunda com o agora, com as coisas que estão... Não, porque eu não tenho tempo, porque eu tenho essa roda da sobrevivência. E isso daí é tão disseminado que parece uma coisa ótima, normal. Você chegar aos 60, 70, 80, você está ali na sobrevivência, e é que você cai duro. Normalmente, as mortes de pessoas que ficaram sequestradas pela sobrevivência, as mortes são mortes muito doídas, são mortes muito complicadas. Não são mortes assim suaves de alguém que... Existem mortes suaves, a gente conhece casos de alguns mestres que morreram meditando, fizeram a passagem meditando. Mas não, a nossa tara é por um ataque cardíaco, às vezes até um suicídio, alguma coisa assim, porque é over, né? Mas o pior de tudo é achar que isso tudo é normal também, é assim que a coisa funciona. Então o primeiro item é quando nós somos eternamente sequestrados pela sobrevivência. A gente não veio aqui para sobreviver. A sobrevivência é a primeira etapa. Se a gente não sobrevive, a gente morre. Tá? Mas a sobrevivência não é o protagonismo, né? É a primeira etapa. Inclusive, na carta natal, no mapa astral, a sobrevivência tem a ver com o primeiro quadrante, que é a casa 1, 2 e 3. Sobrevivência material, por exemplo, e tudo mais. O segundo item do homem adormecido é a autoafirmação, né? Que é muito importante, né? Mas é o sucesso profissional, uma família unida e bem-sucedida. Eu criei um termo, um conceito, né, na Terra de Rudá, que família e amigos centrípetos. Família, você não vai ler isso em lugar nenhum. Família e amigos centrípetos. Significa que tanto família e amigos fazem esse movimento não de abrir, mas de fechar. Então a família como um bunker, os amigos como um bunker para se proteger dos outros, para se proteger do mundo. Então, meus amigos, meu gueto, minha bolha, meus grupos, meu grupo, a gente procura se proteger daqueles outros que são nossos inimigos, vamos dizer assim, né? E a família também. A família é a coisa mais importante, você não é da família, então isso é um erro espiritual crasso, um erro crasso espiritual que também está normatizado. Isso está normatizado, as pessoas que colocam a família e os amigos como condição número 1 e ponto. Lembrando que família e amigos é tudo de bom, uma coisa maravilhosa, fantástica. Fantástica não só pelo ponto de vista dos afetos, dos amores, das relações prazerosas, né? Que tem conflitos, como tudo tem na vida, mas é isso mesmo. Mas não pode ser um cercadinho. A família não pode ser um cercadinho, nem os amigos podem ser um cercadinho. Pelo contrário, família e amigos tem que ser uma janela ampla, uma janela de 5 metros de abertura, que dá ou para o mar, ou para a floresta, ou para o céu. Entendeu? A gente não aprende isso. Então, a segunda patologia, a segunda doença, né? A primeira foi, eu me senti sequestrado, eu me senti refém da sobrevivência cronicamente. A segunda doença é quando a autoafirmação, isso vale muito da coisa da lei de Gerson, sabe? De você se dar bem, teus filhos se darem bem, tua família se dar bem, teus amigos se darem bem. E o mundo que se lixe, na verdade, entendeu? O mundo é que se lixe, porque muita gente, eu não tenho nada a ver com essas pessoas. Isso é um erro crasso, porque essa não foi a razão pela qual nós fomos
convocados para estarmos aqui, né? Viver no cercadinho, falando para os nossos iguais, falando para os nossos semelhantes, e ponto final. A gente tem que aprender com o diferente, com a diversidade, e a gente também precisa ensinar ou inspirar, né, ou referenciar os outros com a nossa maneira também reflexiva. A terceira patologia que eu vejo, eu coloco aqui prazer, dor, alegria, tristeza, situações que a vida traz, vamos em frente, a fila anda. A pessoa fica sequestrada também, ela fica refém de que a vida é prazer, é dor, alegria, tristeza, às vezes eu estou bem, às vezes eu estou mal, às vezes eu estou bem, às vezes eu estou mal, né? Ontem eu estava triste, hoje eu estou alegre, a vida é assim. A gente aprende isso. Você repara que essas 3 etapas que eu falei, eu estou chamando de patologias. E as pessoas não chamam, porque sobrevivência é importante, autoafirmação é importante, dizer que a vida tem momentos alegres e tristes é importante, mas eu estou dando outra conotação. Eu estou dizendo quando a pessoa, por exemplo, você poder ficar alegre num dia, no outro ficar triste porque aconteceu um acontecimento, um evento, XY, ok, isso é o mínimo, está tudo certo. A questão é nós ficarmos também, vou usar o mesmo termo, refém dessa sazonalidade. Eu falo algo que às vezes choca as pessoas, que a gente não aprendeu isso, que a felicidade ela é para sempre, a felicidade é perene. Uma vez conquistada a felicidade, você não perde mais. As pessoas ficam meio assim, confundindo felicidade com alegria. Felicidade não tem nada a ver com alegria. Alegria é uma coisa, felicidade é outra. Alegria, ela vem devido àquela situação que você viveu, a tristeza também, a felicidade é uma conquista. Quando você conquista a felicidade, e você só pode conquistar a felicidade de uma maneira, através da consciência, através da expansão da consciência, através das fichas que caem, a ponto de você estar vivendo um momento dificílimo na tua vida e você sabe por que você está vivendo esse momento dificílimo e jamais você vai dizer eu sou infeliz. Você não vai dizer. Você pode até dizer com uma cara sofrida, você pode dizer eu sou feliz, mas estou atravessando um momento difícil. A beleza disso tudo é que eu estou situado nesse momento. Eu tenho um GPS, emocional, eu tenho uma bússola espiritual que faz com que eu não me sinta perdido. Isso vai passar. Então, quando a gente dissocia alegria de felicidade, pensa que a conquista da felicidade é algo perene, eu tenho uma live que fala exatamente sobre isso, a fórmula da felicidade. Né? É uma coisa que a gente ouve desde criança. Não existe fórmula para a felicidade, não existe fórmula, existe. Existe fórmula, não vou tocar nesse assunto aqui, são cinco itens também, mas não vou tocar, talvez um dia a gente pode tocar nesse assunto, que é um assunto muito importante. Né? Poxa, mas se existe uma fórmula da felicidade, passa para mim que eu quero aprender. Entendeu? Então, essa terceira patologia é quando a gente fica que nem um hamster, correndo atrás daquela rodinha, que na verdade o nome daquela rodinha chama-se samsara. Sabe? Ele não sabe disso, né? O hamster não sabe disso. Mas a gente deveria saber que a nossa rodinha, que a gente, né? O nome disso é samsara. Vou reencarnar, eu vou reencarnar, eu vou reencarnar, eu vou reencarnar. Nenhum problema é reencarnar, desde que a gente saiba o que a gente está fazendo. Porque se a gente... Você imagina, você está numa faculdade, aí você está no 4º ano da faculdade, você repete a faculdade, o 4º ano. Aí você não entendeu por que repetiu, você repete os mesmos erros, aí repete o 4º ano. Aí você não sacou, você repete o 4º ano. Nenhum problema reencarnar, nenhum problema repetir o ano, mas eu acho que eu aprendi. Opa, agora passei para o 5º ano. Simples assim. Uma outra coisa importante, nós aqui no Ocidente, nós que sabemos tudo, que somos vaidosos do nosso ego, orgulhosos, narcisistas, né? A gente não precisa de mestres, a gente não precisa de mestres, de sábios, a gente sabe tudo. A gente entra no Instagram, a gente entra nas redes sociais, a gente entra, sabe, e a gente sabe de tudo, está bem informado, né? Nada disso, uma grande bobagem. Né? Alguns orientais têm a humildade
de perceber que eu quero aprender com quem viveu mais, com quem vive mais, com quem sabe mais, com quem eu possa... Aqui até a ideia do velho, do idoso, não é uma ideia assim, luminosa. Não é uma ideia luminosa. O meu avô, o meu bisavô, não sabe, eu sento do lado do meu bisavô para ouvir as histórias dele e aprender com ele. Nada. Meu avô não sabe nem mexer no celular, o que ele tem para me ensinar? Entendeu? Então essa é a nossa mentalidadezinha que faz com que essas patologias que sejam somatizadas no corpo venham a partir dessas nossas condutas, que o pior de tudo, que elas são normatizadas, elas parecem que são normas, né? E o quarto e último desvio aqui, a quarta e última patologia que eu me refiro, também é a resignação religiosa. O que não dá para mudar, aceita-se, a resignação religiosa. Essa via crucis que a gente tem de ficar refém da sobrevivência, de a gente tentar uma autoafirmação fundamentada no ego, da gente achar que a vida é prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor, prazer e dor, tristeza e alegria, né? Nos leva mais cedo ou mais tarde a uma situação de fragilidade, de vulnerabilidade, porque a gente não aprendeu, a gente não conheceu, nós não nos tornamos sábios. E por isso a gente teme a morte. Não era para temer. A gente teme a velhice. Não era para temer. Porque pelo Dharma, pela lei, pelo caminho, a velhice é uma poesia. A morte é uma poesia. Não fui eu que inventei a velhice, tampouco inventei a morte. Quem inventou a velhice e a morte é mais sábio do que todos nós juntos. A razão ele tem, ou ela tem, a razão, a fonte primordial tem, para ter inventado a velhice e a morte. Então, a gente precisa, no mínimo, ter uma relação de reconciliação com a velhice e com a morte, assim, amando, quer dizer, extraindo da velhice e da morte o máximo possível para o nosso gozo existencial, leia-se a nossa evolução. Né? Mas não, o que acontece? Quando a gente fica pedalando nessas histórias de busca de sobrevivência a vida inteira, né, a gente chega num dado momento, não tanto na juventude, mas num dado momento, que eu chamo de resignação religiosa, a gente quer uma marquise, a gente quer uma parede para a gente se encostar, que é uma marquise para evitar da chuva. A gente quer alguém que nos salve. A gente quer alguém que nos salve. Alguém que nos salve, né? Mas a gente quer também da boca para fora. Da boca para fora. Porque a gente nem sabe do risco que correu, a gente nem sabe do risco que está correndo. Né? Então, a gente quer alguém que nos salve, se perguntar salvar de quê, a pessoa não sabe. Quando, na verdade, a pessoa deveria dizer, eu gostaria que alguém me ajudasse a me salvar de mim mesmo. Gostaria que alguém me ajudasse, não me salvasse, mas me ajudasse a eu salvar de mim mesmo. Esse alguém poderia ser um mestre, um professor, um orientador, uma orientadora, enfim. Mas não, a gente acaba nessa resignação religiosa, que é uma maneira da gente acabar aceitando o inaceitável. A gente sabe que tem Deus lá em cima, nos protegendo, que nós somos filhos dele, que no final de tudo vai dar certo, mesmo que dê tudo errado, vai dar tudo certo. E a gente, né? Bem, o que eu falei? Agora eu falei os 4 itens do homem adormecido. Esse homem adormecido que ele somatiza as doenças que vão de um resfriado a uma AIDS, a um câncer, né? As condições naturais de temperatura e pressão, nós, humanos, não deveríamos ter doenças. Mas quando a gente olha o mundo que a gente construiu, o mundo que a gente criou, nós precisamos ter doenças, nós precisamos adoecer. Tem um livro muito famoso, um livro de um alemão, acho que não sei se são 2 alemães, eu não me lembro o nome. O título do livro é A Doença como Caminho. Doença como caminho. É Rudiger von alguma coisa. Isso.
Tem uma frase ali maravilhosa, uma frase que diz assim: a doença nos torna honestos. A doença nos torna honestos. Né? Seria tão fácil para Deus, por exemplo, falar assim: olha, não quero doença, não quero doença, não vai ter doença. Pronto. Assim como há uma determinação de que a gente envelheça e morra, haveria uma determinação de falar assim: olha, o ser humano na Terra não vai adoecer. Mas não. Mas na medida em que a gente tem um arbítrio, na medida em que a gente pode fazer as escolhas certas e erradas, na medida em que a gente pode se alienar e não entender o resultado das escolhas, a doença é um diagnóstico maravilhoso. Mas esfrega na nossa cara para quem conseguir fazer a leitura, aonde foi que eu errei. Né? Até isso está normatizado, porque doença é uma coisa normal, todo mundo tem, né? Quando, em tese, a doença não é normal. Mas passa a ser, na medida que a nossa história é uma história de desvio. Se é uma história de desvio, a gente tem que somatizar. A gente tem que somatizar. Só que essa somatização, quando você procura um médico, não importa qual a formação que ele tenha, né? Mas o médico deveria conhecer bem a psicologia, deveria conhecer bem as ciências ocultas, deveria conhecer bem a psique humana e também a espiritualidade, não exatamente ou tão somente a religião, mas a espiritualidade. Porque quando você não tem esses olhares, um médico, você não tem esses olhares, você vai tentar curar um pedaço de carne que está sofrendo. E, na verdade, não existe um pedaço de carne. Daqui a pouco essa carne desaparece. Mas tem algo que não desaparece. Que, pelo menos, todos os médicos deviam, quando cuidar de alguém, quando cuidasse de alguém, perceber também que tem algo que jamais vai perecer dentro daquela carne que irá perecer. Isso é uma revolução. Você imagina, você vai buscar um médico por causa de uma gastrite, e o médico tem uma boa formação também na área da psique, na área do espírito. Ele não só prescreve um remédio, mas mais do que isso, ele fala algumas coisas sobre a medicina preventiva. Mas aí fica uma pergunta também no ar: será que a medicina preventiva dá lucro para a indústria farmacêutica? Esse é um dos maiores desvios nossos, a gente colocar o Deus dinheiro na frente das relações, eu comigo mesmo, eu com você, nós dois com os outros e tudo mais. O que eu ganho com isso? Pois é. Bem, agora passaria para o homem em vias de despertar. Você quer colocar alguma coisa? Que são mais 4 tópicos também. Na verdade, o que você está passando é o que eu vou completar, mas está tudo certo. E eu quero até dizer para o pessoal que está assistindo, se quiser mandar alguma pergunta, alguma coisa assim, algum comentário, vai colocando aí, né? Para depois a gente trocar uma ideia. Eu tenho comigo assim, né? Que a doença sempre ela vem para mostrar o quanto eu estou distante da minha essência, né? E como você falou, para mim, ó, é um tapa na cara, assim, o que ela quer mostrar, né? Mas aí você vai lá e toma um remedinho para dor de cabeça e acaba por aí, né? Não vai profundamente pesquisar o que é isso. É isso mesmo, é isso mesmo. E agora, por fim, os 4 tópicos também do que eu chamo de homem em vias de despertar. Eu estou falando de homem, isso vale também para mulher, mas vale para mulher, evidente. Mas vale muito para o homem, ou quem sabe mais para o homem até. Número 1. Autoafirma. Aí são os homens em vias de despertar. A outra história, em vias de. Número 1.
Autoafirmação, autoafirmação, valores herdados, valores que ele traz que são herdados, que mais cedo ou mais tarde serão checados, como o que é um modelo de sucesso profissional, uma família feliz, né? Amigos, como eu chamei de amigos centrípetos, né? Amigos que fazem com que a gente não expanda, não cresça, não abra, mas assim a gente vive num gueto. A gente herda isso. Ok. E na medida em que o tempo vai passando, e eu já falei aqui em algumas lives, que a partir do dia 21 de dezembro de 2021, 21 de dezembro de 2020, nós começamos um novo ciclo, um ciclo de 200 anos do elemento ar, né? Essa conjunção Júpiter-Saturno em Aquário. Agora são 20 anos dessa conjunção vibrando em Aquário. Então, o que acontece? Isso já prenunciando a era de Aquário que está por vir, que está por chegar. Logo, as novas gerações, essas gerações que estão chegando agora e as que virão mais na frente, elas não vão estar herdando o que os nossos pais e avós herdaram, o que a gente herdou. Homem não chora, né? Na escola você tem que mostrar que o teu pinto é maior do que o do colega, sabe? Você tem que não traz desaforo para casa, dá porrada no garoto, entende? E aquilo parece uma mariquinha, parece uma mulherzinha, aquilo parece uma mulherzinha. Essa frase que eu ouvi quando criança, né? Fulano parece uma mulherzinha. O que é uma mulherzinha? Deve ser alguma coisa menor, né? Pequena, depreciativa, desqualificada, né? Parece uma mulherzinha. A soberania do macho, do hétero, do branco, do ocidental, é soberania. A gente herdou isso. Não adianta ficar também repetindo isso, chorando leite derramado, né? Acusando pai, avô, bisavô, bobagem. Nós temos uma coisa a favor, que aqueles mais sensíveis já estão percebendo, que o disco mudou. O disco mudou. Não está muito claro, mas vai ficar claríssimo ao longo dos anos que o disco mudou. É o que a gente chama na Terra de Rudado, essa era da descompactação identitária. A era da descompactação identitária surgida na verdade, a partir de 2012 e reiterada em 2020. O que significa que essa era da descompactação identitária, eu posso ser isso, mas posso ser aquilo. Eu posso gostar disso, mas posso gostar do contrário. Então, a ideia de uma autodefinição rígida vai ficando para um passado, vai ficando para trás. Eu sei que, sempre quando eu falo isso, eu imagino alguém pensando, esse cara está por fora, esse cara não lê jornal, esse cara não vê televisão. Porque o que a gente vê aí, por exemplo, é a ascensão da extrema-direita no mundo, vamos dizer assim. Eu, com muita tranquilidade, e por estudar os mandatos do céu, via a arqueoastrologia, eu sei que essa onda é uma onda para fortalecer o oposto, a era da descompactação. O chinês também ensinou uma coisa, quando uma estação está indo embora, né, por exemplo, quando o verão está indo embora, começando a dar um esfriadinho do outono, o outono começa a dar aquela esfriada, de repente vem um calor, chama-se veranico ou canículo, né, e depois engrena. A cada estação tem um tranco, né? Quando você, agora mesmo, nós estamos vivendo isso. Quando a gente está saindo do frio do inverno, né, entra na primavera, e aí começa a esquentar, e vem uma onda de frio. E aí pega no tranco. Aí pega no tranco o calor que virá. Né? Isso é uma dinâmica de Gaia, e isso é uma dinâmica da psique humana também. Então
toda a possibilidade de uma certa direita ou extrema-direita se levantar no mundo é apenas uma resistência para que essa era da não tem nada a ver com esquerda isso, não tem nada a ver com esquerda. Sim. A era da descompactação. O que é a era da descompactação? A era da singularidade, da pluralidade, da diversidade. É o que tem que ser. Não dava para ser isso na Idade Média, não dava para ser assim na Antiguidade, nem na Idade Moderna, só mesmo na Idade Contemporânea, que é o que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma das melhores épocas da existência humana. E a gente reclama com razão, mas quem sabe um pouco de história percebe que a gente nunca teve tantas ferramentas na mão. Entendeu? Você deve ter lido alguma observação aí agora, não foi? Sim. O Anderson colocou que tenho a impressão que o homem tem um despertar para a espiritualidade, para um cuidado de si mesmo mais lento comparado à mulher. Por que será desse atraso? A bela pergunta, uma pergunta relativamente simples de responder, porque a mulher ela é mais subjetiva, mais sensível, mais interiorizada, ela tem uma relação com a psique mais forte. Eu sempre cito o fato de trazer um útero dentro do próprio corpo, que é trazer uma criança, poder alimentar essa criança, o fato do feminino ser gregário e não tão nômade quanto o masculino, isso a faz amadurecer mais rápido. Você pega um jovem, um rapaz de 15 anos e uma moça de 15 anos, essa moça é muito mais madura do que isso. Mas não tem nada errado aí, não, está tudo certo. E muitos homens buscam uma relação de afeto, de amor com uma mulher, para saber o que eles estão sentindo. Isso é muito louco. Isso é muito louco. Né? Imagina um homem, por que você escolheu fulana para se relacionar? Eu gosto dela, eu amo tudo. Mas também tem outra coisa, ela me ajuda a perceber o que eu estou sentindo. O masculino, ele é extrovertido, mas não precisaria que a extroversão fosse sinônimo de falta de contato. Mas é assim que nós somos educados. Extroversão é você não fazer contato. E, em tese, as mulheres sabem muito, muito, muito mais do que estão sentindo. Logo, a mulher tem um poder gigantesco por isso. Simplesmente Muito por mais isso. intuitivas, né, Sérgio? Muito mais intuitivas. Aí há controvérsias aí. Há controvérsia porque na astrologia a palavra intuição é do elemento fogo. As pessoas acham que é do elemento água. Se fosse do elemento água, o feminino seria mais intuitivo, entendeu? Mas a intuição, ela é do elemento fogo, da centelha, né? Mas a mulher passa a ser mais intuitiva na medida que ela está mais em contato com ela e com a sua subjetividade. Né? Passa a ser nesse sentido. Mas você vai ver aí a obra de muitos homens, a obra da ciência, da arte, da cultura, de extremada intuição, de extremada genialidade. Né? Com certeza. Que não são apenas obras de um intelecto, né? Não são apenas obras de intelecto. O segundo tópico do homem em vias de despertar, esse sim é importantíssimo. Isso é importantíssimo. Que eu não citei na primeira fala minha, que é a crise. A astrologia nos relembra que em torno dos 40 anos de idade, a gente vive uma crise. Patrocinada por Plutão no céu, quadratura Plutão no mapa, Netuno no céu, quadratura Netuno no mapa, e Urano no céu, oposição Urano no mapa. A pessoa que não conhece chama isso de crise dos 40. Mas, na verdade, em torno dos 40, a gente está fechando, entre aspas, uma encarnação e abrindo uma nova encarnação. Fechando um ciclo e abrindo um novo ciclo. Então, no primeiro item, autoafirmação, valores herdados que mais cedo ou mais tarde serão checados,
O segundo tópico é essa checagem, quando o casamento começa a dar ruim, quando a gente descobre que o trabalho não é aquilo que nos satisfaz plenamente, quando a gente descobre que a gente está apaixonado por uma outra pessoa. Isso daí não significa um momento ruim, um momento sabe? Isso daí é uma partitura, isso é um roteiro, isso é um script da psique. Isso é uma espécie de engrenagem do relógio psíquico. Em torno dos 40 você vai viver uma crise. Essa crise, ela é maravilhosa, que é o fluxo psíquico e seus ciclos versus um ego resistente. Quer dizer, o fluxo psíquico cíclico. Existe um ciclo, são vários ciclos desse fluxo da psique. E o que o ego deveria fazer? Sacar, perceber, sentir, intuir e se preparar para esses novos ciclos. Mas não é isso que acontece. O que acontece é a gente resistir. E aí a coisa complica. Eu tive umas experiências aí no sul do país, atendi muitas pessoas que tinham empresas familiares. Isso quando foi? Nós estamos a virada da década de 90 para 2000. Eu fiz muitos mapas também de empresas familiares. E eu fui vendo uma a uma quebrando. E aí a culpa era da China, porque a China entrou com o preço do têxtil, o preço lá embaixo, mão de obra escrava na China, e não dava para concorrer. E principalmente as empresas familiares, que tinham aquela coisa, não, sempre deu certo, vamos confiar que isso é uma fase, vai melhorar, e vai dar certo. E quebrava. Algumas, como expertise, traziam profissionais qualificados para dentro da empresa familiar para fazer uma ressignificação. Isso é belíssimo. Eu estou falando que é belíssimo, que é profundo, que é fantástico, que é espiritualmente relevante, mas as pessoas quebraram, outras se suicidaram, outras ficaram na ruína, porque não souberam fazer a leitura do fluxo. É um fluxo da Maria aos 40 anos, do João aos 50, da Renata aos 60, quer dizer, cada faixa etária tem um ciclo psíquico. Quando o ego ele é sensível a isso, ele dança conforme a música. A psique é uma música. Ela não é repetitiva. A cada ciclo, na juventude, essa psique ela não é uma música clássica. Entendeu? Às vezes até um rock and roll. Mas quando a gente vai chegando numa maturidade, a psique ela funciona como uma sonata, como um concerto. Entendeu? E quando a gente o ego tem essa plasticidade para poder perceber a música que muda a cada faixa etária, não é a cada ano, não, mas a cada ciclo. Então, o nome disso chama-se crise. O chinês chama de oportunidade. Oportunidade para oitavar, oportunidade para fazer um novo download ou um novo upgrade. Aí. Estou falando de que homem em vias de despertar. Primeira, autoafirmação, e estou recebendo as influências dos meus antepassados. Número 2, graças a Deus entrei em crise. Eu vou ter que rever esses valores. Estou pedindo ajuda, hein? Pedindo ajuda a um terapeuta, a um professor, a um filósofo, a um mestre, a uma instância mais ampla, mais espiritual. Terceiro ponto, a reconstrução. Quer dizer, conhecimentos psicoespirituais aliados a uma purgação alquímica. Então, o homem velho, esse que se recusa a amadurecer e a crescer, a se desenvolver, o homem estagnado, paralisado, que envelheceu no pior sentido da palavra, ele não sabe o que é reconstrução e ele não admite a crise.
E quando chega a crise, ele fica. Ele fica, e a maneira dele pular fora é tendo uma doença grave e partindo. Né? Mas o homem que não tem medo de fazer um revisionismo, de fazer uma revisão sobre as suas atitudes e posturas, ele vai dar um salto maravilhoso. Outro dia, eu ouvi uma fala de um velho político que disse o seguinte, quer dizer, não é um político velho, é um velho político, que disse o seguinte, quem tem projeto não envelhece. Né? Quem tem um projeto não envelhece. Então, essa reconstrução, que é a terceira etapa, é o fato de você poder começar a ressignificar a tua vida, aquela herança que você recebeu. A crise foi uma oportunidade incrível de te chacoalhar e entra a reconstrução. Essa reconstrução, ela se fundamenta em conhecimentos, em saberes, em estudos, em observações, em autoconhecimento, psicológicos e espirituais. Psicológicos, leia-se. Eu estou olhando para mim, eu estou percebendo o que eu estou sentindo, como é que eu estou. Então não adianta a gente querer fazer mudanças fora, se essas mudanças elas não começam de dentro da gente. E quando eu falo purgação alquímica, também não adianta conhecer, se nada disso se transforma. A palavra purgação é uma palavra plutônica, uma palavra escorpiônica, que significa você purgar, por exemplo, na medicina chinesa você encosta um bastão de artemísia num ponto de estagnação de energia, você passa o dedo ali, dói, e tem uma protuberância, que não é nenhum tumor, não é nada disso, é apenas uma estagnação de energia. Você aproxima um bastão de artemísia, ou às vezes a própria agulha da acupuntura, e aquilo vai se dissolvendo, o fluxo vai retornando. Quer dizer, o rio vai voltando a desaguar no mar. Então, purgar é isso. É você ir tirando aquilo que coagulou através do fogo do espírito. Você encosta o fogo do espírito em algo que coagulou e aquilo volta a fluir. É para a importância da gente estar bem educado espiritualmente, bem orientado espiritualmente. E nesse momento eu não estou falando de fé, não. A gente não precisa de fé. A gente precisa de conhecimento, a gente precisa de expertise, a gente precisa de experiência, a gente precisa de competência para saber lidar com os desafios. A palavra fé é colar na prova. A palavra fé é uma palavra linda, bonita, gostosa, agradável, fantástica. Essa palavra todo mundo gosta. E é uma palavra fácil. Tem duas letrinhas, né? É uma palavra monossílabo. Por que as pessoas gostam da palavra fé? Porque olha, não importa a bobagem que eu faça, eu tenho fé que vai dar tudo certo. Vai dar certo. Imagina você numa empresa só fazendo bobagem ali. E aí você para e fala assim, olha, não importa a minha má gestão, eu tenho fé que a gente ainda vai ficar muito rico. Bem, eu acho que eu não preciso ter fé para dizer que você vai quebrar a empresa. Entendeu? Então, o que a gente precisa de conhecimento, de experiência, de competência no ato de lidar com as coisas. Tá? Agora, quer usar a fé num outro sentido? De comunhão com o sagrado, de comunhão com o agora, de comunhão com o mistério, coisa maravilhosa. São as verdadeiras núpcias. Né? E a quarta etapa, do homem em vias de despertar, do que eu estou falando? Eu estou me afastando das patologias. Tudo começou no Novembro Rosa, tudo começou Novembro com aquelas Azul. patologias... Novembro Azul, perdão. Com aquelas patologias que eu me referi, né? Câncer de próstata, né? Gastrite, etc. E agora a gente está falando de uma outra coisa, que é a saúde azul, a saúde arco-íris, vamos dizer assim. E o quarto item é o sacerdócio. Quando esse homem ele se torna um farol humano, uma bússola humana, uma ponte humana, uma escada humana. A gente delegou o sacerdócio para determinadas pessoas, a gente delegou o sacerdócio para padres, para monges, né, para
pessoas que fizeram toda uma formação. Todos nós somos sacerdotes. O que é sacerdote? É aquele que faz a ponte entre o céu e a terra. Eu não espero que um jovem, 20, 25, 18, seja convocado a esse sacerdócio. Eu não tenho essa expectativa. Mas eu sei, e não é expectativa, eu sei que um homem maduro, ele é um sacerdote, ele precisa exercer isso. Esse homem sacerdote é um educador. Ele sabe que cada gesto dele é uma maneira de educar, de influenciar, de inspirar, de promover, de entusiasmar. E nesse momento, isso significa o quarto quadrante na carta natal, o quarto quadrante da astrologia, onde a gente tem a casa 10, 11 e 12, onde você percebe que você não se pertence. Ao longo da trajetória das 12 casas, dos 12 signos, dos 4 quadrantes, a gente começa do eu, bem infantil, e vai passando, vai purgando, vai decantando até chegar e falar assim, escuta, eu não sou nada sem o todo. Então, o homem saudável, e não importa a doença que ele tenha, mas o homem saudável, porque existe um homem saudável na doença. Aqui a minha questão é o seguinte, vocês não podem adoecer, ninguém pode adoecer, que é um sinal de incompetência, bobagem. Até porque, por mais que a gente tenha uma alimentação maravilhosa, por mais que a gente tenha uma vida incrível, a gente tem vidas pregressas, que a gente pode ter feito muita besteira e a conta chegou. O que explica uma pessoa, um atleta de 25, 28 anos só, tem um câncer de fígado, não bebe, entendeu? Come tudo bem, não sei o quê. Aí você vai ver o mapa desse jovem, né, atleta, e você vê, acho que a conta chegou agora para ele, a conta de algo. É assim que a coisa funciona. Então, a minha questão não é uma questão autoritária do tipo, ó, quem se autoconhece não pode adoecer, não. Você pode ser saudável na doença. Uhum. Entendeu? Mas aí alguém pode inverter a minha frase, que também é interessante. A gente pode ser doente na saúde, a gente também pode ser completamente doente na saúde. O que é isso? O cara está saudável, não tem nada, não sente nada, pressão boa, não tem nada, não sei o quê. Aí você conversa 10 minutos e fala, esse cara é um doente. A conta vai chegar. Entendeu? Então, a quarta e última etapa, que eu chamo de sacerdócio, é quando esse homem acorda, de fato, e ele percebe que ele é uma referência, que ele é uma ponte, que ele é uma escada, que é um GPS, que ele é uma bússola, que ele não se pertence, que ele pertence a uma causa. E a causa é de submeter o ego ao ser, a causa é submeter o mundo à vida, a causa é submeter o ordinário ao extraordinário. Né? Mas, Sérgio, isso é para poucos, né? Isso é para poucos, isso é para 8 bilhões de pessoas. Né? Não mais que isso. Porque são as 8 bilhões de pessoas que hoje moram. Daqui a pouco vão ser 9, mas por enquanto são 8. Né? Mas quando a gente não é educado nessa direção, aí são algumas milhares de pessoas e não bilhões de pessoas. Né? Denise, e aí? Muitas vidas, né, Sérgio? Então, tchim. Eu já terminei meu chá aqui. Vou renovar a água. E alguém aí, não se pronuncia. Alguém não se pronuncia aí? Isso, ele é brilhante. Aí, Sérgio. Então, desculpa, eu te cortei. Se você estava renovando sua água. Diga. Não, que foi? eu cortei você estava falando e eu acabei te cortando, desculpa. Não, eu estava ouvindo, não estava falando não. Eu ia perguntar se tem alguém aí contribuindo, perguntando, questionando, duvidando, interrogando. Será que tem alguém com muita fé que fala assim, pô, não fala esse negócio para mim agora, eu adoro fé, eu tenho fé. Isso mexe muito com as pessoas, sabe? Sim, com certeza.
Pessoal, alguma dúvida, algum questionamento? Ficou tudo claro? Eu acho que o Sérgio colocou de uma forma muito clara, né? E espero que isso reverbere, né, lá no seu coração, na sua mente, para começar a buscar um caminho, né? Quem está aqui assistindo essa live acredita que já esteja buscando, já esteja no caminho, se questionando pelo menos quem sou eu nesse planeta, né? Eu digo, a gente não veio aqui só para trabalhar, comer e transar, né? A gente tem outras coisas também para fazer. Peraí, tá falando sério? Tá falando sério? Essa pergunta... É muito bom ter pessoas, ok. Sartre fala da má fé como ato de não se responsabilizar. Isso é uma viagem, Vinícius. E agora o pessoal disparou. Eu gosto quando o pessoal dispara assim. Vivo tentando que pessoas de fé te ouçam, mas eles resistem. Mas eles resistem. Deixa eu falar, isso é importante. Deixa eu colocar uma coisa. Eu estava falando da era da descompactação identitária, né? Eu me referi à era da descompactação identitária. Sim. Isso é o que está acontecendo, é o que vai acontecer, ponto final. E por quê? Mas isso é uma filosofia. Não, não é uma filosofia. Por exemplo, quando termina a primavera, a gente não entra em conflito. Agora, meu Deus, o que vai ser? Terminou a primavera, agora temos que pensar o que... Não, vai vir o verão, acabou. Ah, tá. Mas então vamos ter que pensar, quando terminar o verão, a gente tem que ver o que a gente... Não precisa, não. Vira outono. Ah, e quando essa noite acabar, não, vem amanhã. É assim. Quando a gente entende os ciclos, as eras astrológicas, né, os ciclos, a gente percebe que nós já entramos numa era da descompactação das autodefinições. Então, a palavra fé, né, fé em alguma coisa, fé em alguém, fé num caminho, numa religião, isso constrói uma identidade. E a identidade faz com que você, entre aspas, exista no mundo. Entende? Então, se eu tivesse o poder de tirar a fé de fulano desabaria. Se não me matasse antes de desabar. Porque, por exemplo, hoje eu me chamo Sérgio, mas ontem, na encarnação pregressa, eu não lembro se eu fui homem ou mulher. O meu mapa me dá algumas pistas, meu mapa astral me dá algumas pistas. Eu não me lembro se eu fui homem ou mulher, qual era o meu nome e tudo mais. Os filhos que eu tive, os pais, os amores, mas está tudo na minha memória celular, mas eu não sei, não lembro, não sei falar disso. Né? Então, é muito importante, quando eu digo o time que eu torço, que eu sou carioca, brasileiro, meu nome é Sérgio, trabalho com astrologia, com medicina chinesa, se por acaso me tirassem tudo isso, digamos, né? Quer dizer, eu não estou dizendo que eu tenho fé na astrologia, que eu tenho fé na medicina chinesa, não, eu pratico tudo isso, eu tenho uma experiência viva, uma experiência orgânica. Você imagina alguém que tem uma experiência orgânica com Deus, ele vai falar que tem fé? Não, não tenho fé nenhuma, eu tenho uma relação direta. Quando aquela pergunta célebre que fizeram para o Jung se ele acreditava em Deus, ele disse que não, eu não acredito em Deus, eu sei Deus. Eu sempre gosto de provocar, uma coisa que não sei se as pessoas entendem muito bem, mas para mim a única realidade é o agora. E o agora é o corpo de Deus, é o corpo da fonte primordial. O agora é o corpo. Né? Porque a gente quando pensa assim que Deus é fiel, é bom, é legal, é bacana, é interessante. Agora tem o oposto de Deus, que é mal, que é ruim. Não existe isso. Existe luz e sombra, que são partes do corpo de Deus. Assim como tem vesícula, fígado, estômago, baço, existe sombra, luz,
no corpo de Deus chamado agora. Então essa é a única realidade. O resto tudo é ficção, tudo é holografia. Posto isso, eu não preciso ter fé no agora. O agora existia há trilhões de anos, há bilhões de anos, há milhões de anos, existe agora e vai existir daqui a 5 minutos. Ah, Deus é onipresente, é o agora. Deus é onisciente, é o agora. Ah, mas é muito abstrato, eu não consigo me ajoelhar para o agora, eu preciso de uma imagem, eu preciso de um livro. Ok, mas lembre-se, isso é uma fase. Quando você entra num barco para fazer uma travessia, isso é uma fase. Quando a travessia for feita, sai do barco, hein? Não vai querer andar com barco no asfalto, nas ruas. A religião é um barco que tem que te levar para o outro lado. Quando você chegar no outro lado, você tem que sair do barco. Digamos, Deus quer assim, é isso. Mas aí eu sei que você está pensando, não, mas sabe o que acontece? Quando está chegando do outro lado, eu dou meia volta, aí o barco volta, o barco fica rodando, girando, 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 é tão legal, sabe? Porque eu fico sempre no barco. E o barco é uma sensação de que é a minha religião. E a tua religião está sendo conivente com isso? A tua religião está sendo conivente com isso? O que faria um espírito de religiosidade? É tentar te dar a mão e depois soltar. Entende? Então, eu não preciso ter fé na experiência direta com Deus. Uma experiência direta agridoce. A experiência agridoce. A experiência doce e salgada do mistério. Entendeu? Talvez eu precisasse ter fé de que isso aqui é um pedaço de papel. De repente não é. Né? Eu posso precisar da fé de que isso aqui eu tenho fé que isso aqui é uma xícara. Eu tenho fé. Isso parece absurdo, né? Para isso não precisa ter fé. Mas para Deus precisa. Isso é muito louco. Para isso aqui não precisa ter fé, mas para Deus precisa. Por quê? Ah, porque Deus é invisível. Ah, Deus é invisível. Você não come, você não sente o cheiro, você não pega, você não toca, você não ouve, você não conversa, você não vai para a cama com ele? Não. Ah, você é cético, então. Ah, eu estou confuso, então eu sou cético que tenho fé. É possível? Claro. Só os céticos têm fé. Hã? Só os céticos têm fé. Aqueles que não são céticos não precisam da fé. Eles sabem, eles vivem, eles têm experiência direta. Ah, gente, vamos mudar de assunto, vamos mudar de assunto, que isso daí... Vamos falar do homem, vamos... Isso confunde. O agora, realmente, no agora a gente vive a eternidade, né? E é uma coisa que eu fico... Eu digo, essa noite eu estava conversando com um grupo de amigas agora há pouco, antes dessa live, e eu falei, nossa, eu tenho que ficar o tempo todo me puxando, porque com muito elemento éter na minha constituição, eu estou sempre me esforçando para estar aqui agora. E o Todinho... Ah, vocês me matam. Vocês me matam. Se eu entendi bem, alguém perguntou quando é que eu devo perder a minha virgindade. Eu entendi certo? Entendi, né? Pois é. E agora aí o Todinho. Tá certo. Deixa eu ler aqui de novo. Tem pessoas que estão chegando agora na live que não estão entendendo bem isso. É o seguinte, o título da live, e a Denise não tem culpa nisso não, fui eu que coloquei. O que querem os homens? Poder? Sexo? Dinheiro? Guerra? Futebol? Ou Todinho? Ou Todinho. O Todinho é o seguinte, a gente sempre associa o Todinho à criança, né? A criança, o menino, já tomou seu Todinho? Vai tomar seu Todinho, antes de sair, leva o Todinho para a escola. Eu não sei se ainda existe esse termo, mas não sei se existe merendeira. Existe esse termo ainda, merendeira? Não sei se ainda existe. Eu acho É.
É uma Isso profissão denuncia... que não, nem sei se existe mais essa profissão, né? Não, mas você sabe que a merendeira que eu falo era aquilo que as crianças traziam, levavam Ah, para a a escola. lancheira. Então é A lancheira. merendeira, para mim, era a que fazia a merenda da escola. Aí no sul é lancheira, né? É, a gente leva a lancheira. Eu conheço como lancheira, mas quem sabe você conheceu como merendeira. Ó, tem a Sol aqui dizendo que existe. Pois é, antigamente falava assim, já botou o todinho na merendeira ou na lancheira? Na lancheira. Isso significa o seguinte, que o todinho remete a uma faixa etária emocional regredida do homem. Do homem. Uma faixa merendeira é quem faz merenda. Não, tudo bem, mas olha, vou te dizer uma coisa. Eu acho que não foi só aqui no Rio de Janeiro, não, mas eu passei a minha infância inteira. Põe na merendeira isso, põe na merendeira aquilo, põe na merendeira aquilo outro. Mas, enfim, o todinho quer dizer o seguinte: alguém fez uma pergunta interessante de que a mulher tem uma tendência a amadurecer mais rápido do que o homem. Isso é verdade. Eu poderia ser um pouco mais cáustico e falar que o homem tem uma dificuldade enorme de amadurecer, e o todinho é uma metáfora para uma situação regredida emocional, entendeu? Muitos de vocês devem saber de um marido que chama a mulher de mãe, marido que chama a mulher de mãe, e também, muitas vezes, a esposa que chama o marido de pai, vamos dizer assim, né? E muitos casam para perpetuar a relação com a mãe e com o pai, né? Não vou poder ficar com meu pai e minha mãe para a vida inteira, mas vou casar para dar continuidade. E às vezes moro em casas muito próximas, às vezes moro no andar de cima, ou numa casa geminada, ou no mesmo bairro, né? Isso fala de uma possível estagnação psicológica, estagnação emocional, de uma regressão. O todinho é uma brincadeira, né? Para dizer o seguinte: esse homem, eu acho que não é um homem, esse é um menino, ele merece um todinho, vamos dizer assim, entendeu? Isso aí. Não, Então tá. Pessoal, satisfeitos? Nutridos, né? Acredito que todos nós saímos daqui nutridos com mais conhecimentos. Espero que vocês espalhem essa live para os seus conhecidos, para os seus amigos, e ajude a gente a divulgar um pouquinho mais desse conhecimento para as pessoas. Muito obrigada pela presença de vocês. Gente, são 10h20, por vocês estarem aqui com a gente ainda, né? Obrigada, Sérgio, mais uma vez. Obrigada, Carol, também, Charlene, Alquimia ABC, pessoal aí dando um apoio. Muito obrigada pela presença. Denise, mais uma vez, obrigado pela sua oportunidade. Foi um ano de algumas lives que a gente fez. Provavelmente a gente talvez não faça mais nenhuma esse ano, talvez, né? Agora vai entrar Natal e tudo mais daqui a pouco. Te agradeço muito, agradeço a todos que estavam aqui também e que, se quiserem repercutir. Outra coisa que eu sempre falo, rapidamente, quem quiser pertencer a um grupo de estudos da Terra de Rudá, que é um grupo gratuito, tornar-se presente, pede para a Rosa Valgode adicionar. É um grupo de estudo no WhatsApp, gratuito. Essa live, por exemplo, amanhã estará nos 5 grupos do Tornar-se Presente. O WhatsApp dela é DDD 21 98505 8500. 98505 8500, Rio de Janeiro, DDD 21, Rosa Valgode. E aí a gente vai disseminando conhecimento e tudo é gratuito. Tá? Nós temos um tempo de viver a gratuidade. Gente, obrigado e até. Ano que vem estaremos de volta. Se Deus quiser. Ah, e ele vai querer. E ele vai querer. Beijos, beijos. Beijo, beijo. Tchau.